Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 19 a 21 do livro de João, encerrando este livro. Versículos 1 a 9 do capítulo 19. Depois da fase judaica do julgamento e do interrogatório por Pilatos, começa a fase de sentença do julgamento de Jesus. A coroa de espinhos era uma imitação de coroa para zombar da messianidade de Jesus. Os espinhos teriam penetrado em sua cabeça, causando-lhe sangramento e distorção no rosto. A veste de púrpura imitava um manto real. A púrpura era a cor imperial. Salve, rei dos judeus, imitava o ave César, cumprimento ao imperador romano. Pilatos apresentou Jesus aos judeus em suas falsas roupas, imitando a realeza. Jesus deve ter sido parte de uma cena comovente com uma aparência de coitado. Porém, no contexto do Evangelho de João, a declaração de Pilatos, eis o homem, pode realçar a identidade de Jesus como aquele que é verdadeiramente o homem perfeito. E nesse caso, as palavras de Pilatos são registradas para mostrar a ironia da situação. Os judeus pediram que Pilatos crucificassem Jesus e Pilatos respondeu que eles mesmos o crucificassem, usando de sarcasmo, estando bem ciente de que os judeus não tinham autoridade para impor a pena de morte. Mas os judeus respondem novamente que, segundo a lei deles, Jesus deveria morrer. Provavelmente falando de Levítico 24, versículo 16, sobre blasfêmia, e disseram que Jesus se intitulava Filho de Deus. O que fez Pilatos ter medo, pois naquela manhã um sonho de sua esposa o deixara perturbado, como nós vimos em Mateus 27, versículo 19. Quando Pilatos então estava preocupado com as origens de Jesus, sua mente supersticiosa se perguntava com que tipo de pessoa exatamente estava lidando. Versículos 10 a 16. Jesus informa a Pilatos que Deus governa sobre todos e que a própria Jesus informa a Pilatos que Deus governa sobre todos e que a própria autoridade de Pilatos deriva de Deus. Não convencido da culpa de Jesus, Pilatos só o sentenciou à morte após intensa pressão dos judeus, pois os judeus sabiam que Pilatos temia Tibério César, pois ele tinha uma personalidade altamente suspeita e aplicava punições cruéis. Pilatos já havia criado uma revolta na Palestina por vários atos tolos que tinham enfurecido os judeus. Ele estava sob o escrutínio de Roma para ver se sua ineptidão continuaria. Os judeus o estavam intimidando com a ameaça de outra revolta, que poderia pôr um fim no seu poder na Palestina caso não executasse Jesus. Pilatos capitulou sob a pressão e preparou-se para proferir a sentença com base na acusação original de sedição contra Roma. Esse tribunal era o lugar em que Pilatos se sentou para anunciar a sentença oficial. O tribunal ficava numa área pavimentada com pedras, conhecida como pavimento. João apresenta Jesus como sendo enviado para que fosse executado por volta da mesma hora em que os cordeiros pascais estavam sendo mortos. Ao professarem reconhecer somente César como seu rei, os líderes judeus traíram sua herança nacional e negaram sua própria esperança messiânica baseada nas promessas das Escrituras. Versículos 17 a 27. Jesus começou levando às costas a sua cruz, mas logo veio a cair. Então encontraram Simão de Cirene, que foi forçado a carregá-la até o local de execução. Jesus foi deitado no chão e seus braços foram estendidos e pregados na barra horizontal que ele carregara. Então a barra, juntamente com a vítima, foram levantados e presos na barra vertical. Seus pés foram pregados na barra vertical. Nessas execuções, era costume pendurar uma placa ou tabuleta em volta do pescoço da vítima enquanto ela percorria o caminho até o local da execução. A tabuleta era pregada na cruz da vítima. Pilatos usou a oportunidade para zombar vingativamente dos judeus, que tanto o haviam intimidado para obrigá-lo a ordenar essa execução. Na tábua estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. As ações dos soldados de dividir as roupas de Jesus e lançar sortes cumpriram as escrituras, como em Salmo 22, versículo 18. O Salmo 22, um salmo de lamento atribuído a Davi, é o salmo mais frequentemente citado no Novo Testamento. Esta é a primeira de várias referências a Jesus como o justo sofredor, em conformidade com a experiência do salmista. Os soldados não quiseram rasgar a túnica de Jesus porque ela era tecida numa única peça.
João pode ter intencionalmente moldado seu relato da crucificação de Jesus de um modo a salientar os paralelos e os cumprimentos entre as experiências de Davi e de Jesus. Em conformidade com o mandamento bíblico para honrar pai e mãe, Jesus tomou providências em favor de sua mãe, a qual bem provavelmente devia ser viúva na casa dos 50 anos, com pouco ou nenhuma renda pessoal. Versículos 28 a 30. Ao darem vinagre para Jesus beber, cumpriram o Salmo 69, versículo 21. Jesus tomou o vinagre, provavelmente para umedecer sua garganta seca e ser capaz de proclamar um grande grito de triunfo ao final do seu sofrimento. Ao dizer, está consumado, Jesus proclamou que toda a obra que o Pai o enviou para realizar estava concluída, em especial sua obra de suportar o castigo pelos pecados. Isso significa que não havia mais nenhum castigo a ser pago pelos pecados, pois todo o sofrimento de Jesus estava consumado. João menciona que Jesus entregou o seu espírito, enfatizando assim a natureza voluntária do auto-sacrifício de Jesus. Versículos 31 a 37. Aquele sábado era grande porque era o sábado da semana da Páscoa. Para os judeus, os corpos de criminosos pendurados em madeiro não deviam contaminar a terra sendo deixados ali durante a noite. As pernas das vítimas de crucificação eram quebradas para apressar a morte. Isso as impedia de usarem as pernas para esticar o corpo e assim abrirem a caixa torácica para melhor respirar. Uma vez que as vítimas teriam agora de usar os braços em vez das pernas para se sustentar, tão logo lhes faltasse força nos braços, elas morreriam por asfixia. O fluxo de sangue e água demonstrou que Jesus estava morto. Jesus escapou de ter as pernas quebradas, visto ter morrido tão rapidamente, e a lança não danificou nenhum de seus ossos. Versículos 38 a 42. José de Arimateia, um membro rico do Sinédrio, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Assim, Jesus foi morto entre criminosos e foi sepultado num sepulcro de um homem rico. Isso cumpriu outra passagem da Escritura, em Isaías 53, versículo 9, que diz: puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Somente João relata que o túmulo ficava próximo ao lugar em que Jesus fora crucificado. Agora nós vamos estudar o capítulo 20, versículos 1 a 10 do capítulo 20. O primeiro dia da semana era um domingo. Maria Madalena e várias outras mulheres decidiram cuidar de algumas questões que tinham ficado incompletas por causa do início do sábado. A necessidade de se completar o cuidado com os mortos pode ter sobrepujado o habitual período de 7 dias de lamentação. Até aquele momento, Maria não tinha pensado na ressurreição de Jesus. A acusação judaica de que os discípulos furtaram o seu corpo revela que o saque de sepulcros não era incomum. Aparentemente, já havia luz do dia suficiente para se enxergar dentro da sepultura. O outro discípulo que foi com Pedro provavelmente é João, e ele chegou primeiro, mas não entrou, presumivelmente em deferência a Simão Pedro, um líder entre os 12. O corpo ressurreto de Jesus aparentemente passou através das faixas de linho, do mesmo modo em que ele mais tarde apareceu aos seus discípulos num quarto fechado. A referência ao lenço da cabeça enrolado num lugar à parte contradiz a noção de sepulcro roubado, pois que ladrões, em sua pressa, não tomariam tempo para dobrar esse pano. Nem Pedro e nem João haviam compreendido a Escritura que diz que Jesus ressuscitaria. Jesus havia predito a sua ressurreição, mas eles não acreditaram. Na época em que João escreveu esse evangelho, a igreja havia desenvolvido a compreensão da profecia do Antigo Testamento sobre a ressurreição do Messias. Quando os discípulos voltaram outra vez para casa, João muito provavelmente levou a boa nova da ressurreição para a mãe de Jesus, a qual ele acolheu em sua casa. Versículos 11 a 18. Maria Madalena ficou chorando não porque Jesus tinha morrido, mas porque o seu corpo tinha desaparecido. O motivo pelo qual João menciona os anjos é demonstrar que não foram ladrões que levaram o corpo. Havia sido uma obra do poder de Deus. Não se sabe o motivo por que Maria não reconheceu Jesus. Talvez não o tivesse reconhecido porque as lágrimas embaçaram seus olhos. Possivelmente também o corpo ferido e quebrado de Jesus, vívido na memória dela, estava tão dramaticamente diferente que ela não o reconheceu nesse momento.
Talvez, porém, como os discípulos a caminho de Emaús, ela foi impedida sobrenaturalmente de reconhecê-lo até que Jesus decidiu dar-se a conhecer. Qualquer que tenha sido o motivo pelo qual ela não o reconheceu, no momento em que Jesus pronunciou o nome dela, Maria imediatamente o reconheceu. Isso lembra as palavras anteriores de Jesus, de que suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Maria Madalena expressou o desejo de ater-se à presença física de Jesus, temendo que pudesse perdê-lo novamente. Mas Jesus pede que ela vá até os discípulos contar sobre ele. Aqui, Jesus se refere aos discípulos não como servos nem como amigos, mas como irmãos, pois após sua ressurreição somos co-herdeiros com Cristo. Versículos 19 a 23. Já que as autoridades haviam executado Jesus, com razão os discípulos temiam que a mesma coisa pudesse acontecer a eles. Assim, todas as portas estavam trancadas por medo dos judeus. Jesus aparece no meio deles, lhes desejando a paz, e provou que aquele que lhes apareceu foi o mesmo que fora crucificado. Nos versículos 21 e 22, contém a versão do Evangelho de João da grande comissão, em que Jesus comissiona os seus discípulos a servirem como mensageiros e seus representantes. As três pessoas da divindade estão envolvidas nesse comissionamento. Como Jesus foi enviado por Deus, o Pai, assim ele, o Filho, estava enviando seus discípulos, equipando-os com o Espírito Santo. Assim, João demonstrou que cada membro da divindade está envolvido no plano da redenção e na missão de difundir o evangelho ao mundo. Jesus concedeu aos seus discípulos a autoridade para anunciar o acesso ou a exclusão do reino de Deus com base na recepção ou negação da mensagem do evangelho. Versículos 24 a 29. Aparentemente, Tomé pensou que os discípulos tivessem visto um fantasma. No entanto, João teve o cuidado de afirmar que o corpo ressurreto de Jesus não era o de um fantasma, nem a aparição de um espírito, mas um corpo humano verdadeiro. Jesus não repreendeu Tomé, mas em vez disso, compassivamente lhe forneceu prova da sua ressurreição. Amorosamente, Jesus se encontrou com Tomé na hora de fraqueza dele. As ações de Tomé indicaram que Jesus teve que convencer determinantemente os discípulos de sua ressurreição. Tomé declarou a sua firme crença na ressurreição e, portanto, na divindade de Jesus, o Messias e o Filho de Deus. Aí, Jesus anteviu o tempo em que evidência tão tangível como a que Tomé recebeu não estaria mais disponível. Ou seja, quando Jesus ascendeu permanentemente para junto do Pai, todos os que vão crer, iriam crer sem o benefício de ver o Senhor ressuscitado. Jesus pronunciou uma bênção especial sobre aqueles que creem sem terem tido o privilégio de Tomé. Versículos 30 e 31. A declaração de propósito e a conclusão do Evangelho de João repetem os temas principais do Evangelho: a identidade de Jesus como o Cristo e Filho de Deus, seus sinais messiânicos selecionados, a importância de crer em Jesus e o dom da vida eterna. Agora nós vamos estudar o capítulo 21, versículos 1 a 14 do capítulo 21. A explicação mais razoável para o fato de Pedro e outros irem para a Galiléia a fim de pescar é que fizeram isso em obediência à ordem dada pelo Senhor para encontrá-lo na Galiléia. Enquanto aguardavam o aparecimento de Jesus, Pedro e os outros ocuparam-se com a atividade da pesca, que havia sido o meio de vida deles anteriormente. Antigamente, o horário preferido para pescar era à noite. Esse horário permitia que o peixe apanhado à noite fosse vendido ainda fresco de manhã no mercado. João imediatamente reconheceu que o estranho era o Senhor ressuscitado, pois somente Jesus tinha esse conhecimento e poder sobrenaturais para dizer onde pescar. É curioso que Pedro tenha vestido sua capa antes de pular para dentro da água. Entretanto, os judeus consideravam a saudação um ato religioso, que só podia ser executada quando a pessoa estivesse vestida. Pedro pode ter se preparado para saudar seu Senhor. Pedro impulsivamente saltou na água e nadou para se encontrar com o Senhor. O registro de João do número exato de peixes pescados reforça o fato de que ele foi um autor que testemunhou pessoalmente os acontecimentos registrados por ele. Ao tomar o pão e o peixe e dá-los aos seus discípulos, Jesus agiu como um anfitrião judeu, proferindo a bênção numa refeição. Versículos 15 a 19.
Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Agora Jesus pergunta 3 vezes para que Pedro reafirme seu amor por ele antes de comissioná-lo novamente para o serviço do evangelho. A palavra apacentar transmite a ideia de devotar-se ao serviço do Senhor como um subpastor que cuida do rebanho do Senhor. A palavra tem a conotação de alimentar constantemente as ovelhas. A expressão estenderás as mãos se refere à crucificação, na qual as mãos e os braços da pessoa são estendidos e pregados na trave da cruz. A tradição afirma que Pedro escolheu ser crucificado de cabeça para baixo porque não se sentiu digno de morrer exatamente da mesma forma que Jesus. Versículos 20 a 23. A profecia de Jesus em relação ao martírio de Pedro o levou a perguntar o que se sucederia a João, que aconteceria com João. Talvez ele fizesse essa pergunta por causa de profunda preocupação pelo futuro de João, pois era amigo íntimo dele. A resposta de Jesus significou que a preocupação principal não devia ser João, mas sua permanente devoção ao Senhor e ao serviço dele. Ou seja, o serviço a Cristo deve receber sua total dedicação e nada deve apartá-lo disso. Assim como o capítulo final de Mateus, os versículos finais do Evangelho de João desfazem um boato. Mateus negou que os discípulos de Jesus tivessem roubado o seu corpo, enquanto João procurou pôr fim ao boato de que Cristo tivesse prometido voltar enquanto João ainda vivesse. João é uma testemunha pessoal da verdade dos acontecimentos que registrou e explica que foi seletivo em vez de exaustivo no seu testemunho. Embora seletivo, a verdade revelada no Evangelho de João é suficiente para levar qualquer pessoa à fé no Messias e Filho de Deus. Nós terminamos aqui o estudo do Evangelho de João.